Olá, ouvinte da Vox2U, ex-alunos, futuros alunos, público em geral. Quem bebeu da fonte do conhecimento não se contenta com um único gole. Ele volta para mergulhar muito mais profundo. E hoje nós da Vox2U temos o prazer de receber aqui ex-alunos de 2 cursos, Master ou Academy e agora finalizando o curso do Pós-Vox. Eu, Benedito, tive a honra de ser facilitador desses nobres colegas que estão aqui sentados à mesa para esse bate-papo bem descontraído, onde a gente vai entrar em vários assuntos. E eu gostaria de começar já pedindo a honra de que vocês se apresentassem para o nosso público, para os nossos colegas que estão nos acompanhando. Quero começar por você, Mari, se apresenta, dê as honras, faça essa abertura. Nós temos essa única presença feminina hoje na mesa, mais uma presença de peso, e ela vai se apresentar. Por gentileza, Mari, vai lá. Bom, meu nome é Mari Milena, tenho 36 anos, sou formada em Ciências Contábeis. Hoje eu trabalho na Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso como assessora de compliance. Já há 15 anos, né, trabalho na agência e gosto muito, mas hoje, né, nem quero falar sobre isso, quero falar sobre família, sobre autismo. Que legal, Mari, seja bem-vinda. Nós temos muitas coisas aí para conversar, inclusive sobre autismo, né? Nós temos uma situação muito parecida, que nós dois somos titios de um autista, né? Você tem aí o seu sobrinho, eu tenho a minha sobrinha também. A gente vai logo entrar nesse bate-papo. E aí agora quero que o Léo se apresente. Leonardo, nosso aluno do Pós-Vox também, fez a Vox lá em São Paulo e fez o Pós-Vox aqui em Cuiabá. Por favor, se apresenta, dê a sua graça aí para o nosso público. Vai lá, Léo. Eu gostaria inicialmente começar a falar, obviamente, com o público, com o prólogo que eu preparei aqui para todos nós, principalmente para a audiência. Seria muito admirável se esse podcast alcançasse 100 pessoas, talvez 100, ou 50, 20, 5, mas eu garanto que nós teremos pelo menos 4 ouvintes. Com certeza. Sim, teremos o presidente da Vox, que ele quer ver o resultado que teve esse curso, todo o esforço e trabalho dele para poder chegar a este podcast. E temos mais 3, que são os nossos colegas, que estão esperando todo esse podcast acabar para irmos beber. Estão nos aguardando. Mesmo que eles sejam obrigados a assistir, ainda assim já é um começo. E graças a eles e a vocês, eu aprendi que a expectativa pelo efeito do álcool é o que mantém a nossa amizade fortalecida. O Léo sempre com uma sacada muito inteligente. Mas vamos lá, Léo, se apresenta. A gente quer saber quem é você, de onde você vem, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Eu sou aqui da região de Cuiabá. Eu fiz meu ensino médio no antigo Cefet, que hoje é conhecido como IFMT. E uma curiosidade de oratória, eu realizei um curso de guia de turismo integrado no ensino médio. Então, um guia de turista, ele precisa ter uma boa comunicação. Uma professora me deu feedback que seria muito interessante eu fazer um curso de oratória. E como eu sempre tive muitas deficiências de dicção, de comunicação, na minha cabeça eu criei a ideia de que quando eu fizesse o curso, tudo se resolveria e todos os meus problemas estariam solucionados. Eu levei essa ideia tanto para a vida adulta quanto para a minha adolescência. Agora, voltando aqui ao meu histórico, também no IFMT eu fiz uma faculdade de sistemas para a internet. Com essa faculdade eu consegui entrar no mercado. Hoje eu tenho um bom emprego e a base do meu emprego veio desse curso. Depois eu tive uma tentativa de mestrado frustrada em São José dos Campos. No caso eu desisti e fui para São Paulo trabalhar como programador. Após 1 ano e meio eu entrei na empresa que eu estou hoje. Eu trabalho hoje numa multinacional do setor financeiro. Depois disso eu fiz uma MBA em gerenciamento de projetos para poder melhorar minha gestão de relacionamento. E atualmente eu estou numa MBA de arquitetura de soluções, para poder me especializar mais na área que eu trabalho hoje. E assim, como todos sabem, o ponto alto de toda a minha jornada foi esse curso na Vox com vocês aqui. Essa turma maravilhosa, esse facilitador maravilhoso. Muito bom, Léo. Seja bem-vindo também. Espero que o nosso bate-papo seja de muito grande proveito mesmo, que a gente consiga entregar um assunto interessante para o nosso público e curtir esse momento, né? A gente se prepara, fica tenso. Já estamos aí num pós-Vox, mas agora é o momento da gente se soltar, ficar bem à vontade e fazer o nosso bate-papo fluir. E agora, o nosso terceiro integrante da mesa, Eduardo Boel. Gostaria que você também se apresentasse para o nosso público, para saber quem é você e o que você está fazendo aqui hoje. Vamos lá, Boel. Obrigado, Benê. Bom, primeiramente eu queria fazer um breve comentário que eu sou o avô da turma, né? Eu estou aqui hoje fazendo esse curso de oratória,
segundo já na Vox, estou com 59 anos, e eu tenho como meta de vida que eu acho que todos os dias que você senta em uma sala de aula e escuta um facilitador, um professor, ou um orador, eu quis dizer orador no sentido de um padre ou de um pastor, tá? Você vai estar crescendo um pouquinho. Todo dia nós estamos aprendendo, né? Eu tenho como formação, sou não da IFMT, eu sou da UFMT, o meu segundo grau eu fiz em Goiás. Então eu fiz agronomia na UFMT nos meados de 88. Então eu lembro quando foi promulgada a Constituição de 88, né? E sou empresário também do ramo da tecnologia, tenho uma software house, inclusive eu estou ansiando bater uns papos diferenciados com o nosso amigo Léo, que eu quero muito saber quais são as linguagens que ele maneja, né? E pela formação, eu creio que ele deve manejar muito bem. Então nós temos essa empresa de tecnologia, que é a Odeon Tecnologia, que o professor nos permita, né? Sim. E a Odeon Tecnologia, ela já é uma empresa no mercado há 32 anos. Não é uma empresa muito grande, nós temos lá, contamos com uns 18 colaboradores, né? Mas atuamos aí em umas 10 ou 12 unidades da federação, colocando o nosso sistema para funcionar. E por fim, com 49 anos, não satisfeito com tudo que a gente já vinha fazendo, eu resolvi cursar Direito, né? Me ingressei novamente na UFMT através do Enem agora, aquele tempo era pelo vestibular, né? Então fiz o Enem, fiz o curso de Direito, e desde 2019 nossa graduação foi bem na pandemia, foi problema, era tudo muito difícil. Mas graduamos e estamos aí já no mercado com escritório de advocacia já há 4 anos, tá? Eu não conto o ano de 2019, porque a gente começou a atuar fortemente, mas mesmo foi em 2020. E sou pai de 2 filhos e uma filha e de 2 pets. Muito Era bom, isso, Boel. professor. Seja bem-vindo também. Agora, a gente vai para a nossa segunda rodada. Nós tivemos essa primeira de apresentações. Eu não me apresentei, né? Eu me chamo Benedito, eu sou facilitador da Vox2U Cuiabá Centro. Desde que as portas se abriram, eu tive um momento de ausência da Vox, mediante a trabalho, depois eu retornei. O Boel foi meu aluno da terceira Sim. turma, né? A Mari teve aí no momento também, acho que a sua turma foi uma de 13 aulas, né? Do Master. Isso E aí a mesmo. Mari, por trabalho, teve que migrar para outra turma, mas foi minha aluna do Master, depois ela foi aluna do Pós. E o Léo também já foi aluno direto do Pós, porque ele fez a primeira em São Paulo, né? No Foi interior de São Paulo. Isso. Então eu estou na Vox desde o começo, desde 2022, 21, 22. Conduzi algumas turmas e gosto muito de sala de aula. Trabalho há 15 anos como administrador formado pela UFMT e atuo nessa área de consultoria e desenvolvimento humano. E sala de aula é uma paixão mesmo. Então estar com vocês em sala de aula, eu entrego todas as minhas energias. Quem me conhece e me recebe em casa quando eu chego sabe, meu Deus, eu chego um fiapo da mandioca. Porque eu entrego tudo. Eu estudo o que eu tenho que entregar, mas eu entrego um pouco mais nas dinâmicas, no conteúdo, porque eu gosto muito disso e eu sei que a gente vai usar o que está ali dentro da sala na vida. Porque a Vox, se tem uma coisa que a Vox faz é ensinar oratória para a vida, não é só para uma reunião de trabalho. Não, a gente usa no nosso dia a dia, no nosso bate-papo com cônjuge, com filho, com os nossos parceiros e por aí vai. Então, me apresentei, agora eu queria começar com o nosso aluno mais erudito da turma. Se assim eu posso dizer, Léo, se você me permite. O Léo, ele tem uma característica muito forte que é leitura, e ele não lê livros simples. Romance, ação, nada disso. O Léo, ele tem uma leitura muito diferenciada. Leitura que nós éramos obrigados, no nosso segundo grau, a ler, ele gosta. Né? Dom Quixote, Dom Casmurro, Iracema, Machado de Assis e sei lá mais quem. O Léo gosta, é o gosto dele e ele tem uma linguagem de fato muito erudita, isso é característica dele. E ele trouxe um tema muito importante para citar com a gente, para a gente conversar hoje, que é literatura como habilidade humana. Olha isso.
Léo, então nos dê a graça, nos presenteie com esse tema que você preparou. O tempo é teu. Manda. A visão que eu tenho não é diferente de vocês. Eu detestava a literatura. Para mim, Machado de Assis é literatura de vestibular. Eu lembro que quando comecei a faculdade, em meados de 2011, eu via muitos influenciadores no YouTube tentando convencer-nos, né, a todos a ler literatura, com vários argumentos, que vai expandir seu horizonte de consciência, que vai estimular sua sensibilidade, que você vai se tornar mais inteligente. Então eu fiquei com aquilo na cabeça durante quase 9 anos. Eu fiquei namorando a ideia, mas eu não colocava em prática. Em meados de 2017, para vocês verem como que eu sou sistemático, como eu sou perfeccionista e procrastinador, eu comprei um livro que ensina a pessoa a ler livros, que se chama Como Ler Livros. E só depois que eu li ele... livro, Como Ler Livros. Ó. Sim, exatamente. Maravilhoso o livro, eu li boa parte dele, foi uma coisa excelente, e depois eu comecei a literatura. Eu comecei com alguns escritores franceses, alguns russos, e uma curiosidade muito interessante que os primeiros livros que eu li é de um escritor chamado Dostoiévski. Ele é muito famoso por ter uma psicologia por ter uma literatura muito psicológica. Você começa a entender internamente como que é o ser humano. Mas naquela época, a minha única referência era o YouTube. Por que eu vou ler? Porque uma pessoa aleatória no YouTube mandou ler literatura. Eu não via muito significado. E quando eu cheguei na entrevista da minha empresa que eu estou hoje, o entrevistador ele perguntou: o que você faz nas suas horas vagas? Eu tinha começado o meu programa de leitura. Eu falei: eu leio literatura imaginativa. E ele se interessou. Ele perguntou: o que você lê? Eu falei: eu leio Dostoiévski. Aí passamos quase 1 hora falando de Dostoiévski, coisa que eu nunca imaginava que poderia ter alguma utilidade no mundo real. E comecei a perceber que aquela visão psicológica do Dostoiévski já estava me dando resultados. Aí eu estou na empresa hoje exatamente, principalmente por causa desse diferencial, que eu não dava valor na época. Legal. Léo, você tem ideia de quantos livros você já leu hoje? Até hoje, aliás? De poucos, não foram muitos, não. Assim, poucos quantos? Ele vai falar 250. Não. Livros técnicos foram bastante, porque são livros pequenos, de 50 páginas, que são práticos. Livros de literatura, esses clássicos, né? Porque existem livros que são considerados clássicos porque eles sobreviveram ao tempo. Por exemplo, este aqui está na mesa, Don Quixote, é do século XVII. Esse aqui? Sim, e esse é o primeiro livro, gente. Olha a grossura do bicho. Sim, ele trouxe para mostrar para vocês que ele lê. Esse aqui ele não começou começou não li ainda, né? nem comecei a ler. Mas ele trouxe, tá aqui Vocês a prova. Tá na embalagem aí. Mas foi uns 20 livros clássicos. Porque clássicos são os livros que sobrevivem ao tempo e são referência para outros escritores. Então, desses aí que eu li com algum esforço, foi aproximadamente esse número de volumes. Sem considerar peça de teatro. Peças de teatro são peças pequenas que eu já li dezenas. Eu não considerei. Legal, mas tem que considerar, porque é livro, né? Ó, uma coisa que ele fez no início do curso do pós-Vox, existem ali, todo mundo que já fez Vox sabe que tem aquelas tarefinhas de final de aula, né? Que é o nosso Work Vox, é a tarefa da semana. Mas na primeira noite de aula eu lancei a vocês um desafio, né? Que era de ler pelo menos um livro nessas 13 semanas. Você leu qual? Você lembra? Sim, eu lembro. Qual é? Eu li Admirável Mundo Novo, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, Pavilhão dos Cancerosos, Declínio de um Homem, e estou lendo Madame Bovary agora. 5 livros. Então, é uma pessoa sedenta por conhecimento, como eu falei, né? Quem bebe da fonte do conhecimento não se contenta só com um copo, mergulha fundo. Ele me emprestou gente, que é esse aqui, ó. Meditações de Marco Aurélio. Era um que eu tinha visto na gôndola de livraria e tinha me interessado por ele, mas eu não comprei, porque eu achei ele muito filosófico. Consiste em cartas, é um diário que Marco Aurélio fez para ele mesmo. Né? Então, eu li o primeiro capítulo assim, eu fiquei zonzo, daí eu tive que voltar o primeiro capítulo e ler de novo para tentar entender do que se tratava. Daí que eu vi que era ele mesmo escrevendo para ele. Ele conta a prole dele, né? De onde ele veio e por aí vai. Eu achei muito interessante, inclusive muito obrigado, Léo, recomendo, viu? Para quem quer ter contato com uma leitura diferenciada, não é uma coisa simples, mas que nós precisamos sair do simples. Não pode ficar mais só naquela leitura de rede social, né? Leitura rápida. Então é pegar um livro e saborear esse livro com calma, com cuidado, com responsabilidade, anotar o que não sabe, procurar no dicionário, aquela coisa que a gente aprendeu lá naquele tempo do ensino médio. Parabéns por ser uma pessoa que gosta disso, porque é difícil a gente encontrar, né, quem goste desse tipo de leitura. E isso traz pra gente assim, cara, eu posso ler também, eu quero ler. Então, não foi à toa que eu escolhi esse quando você mandou no grupo a lista de livros dele. Ele mandou, gente, um monte de livro lá. E aí o pessoal, eu quero esse emprestado, eu quero esse, quero aquele.
Gostei bastante da leitura e eu acho que vale super a pena a gente resgatar esses clássicos para a gente poder ler no dia a dia. Coisas que a gente leu, inclusive, no ensino médio. Dom Casmurro, Iracema, Dom Quixote, por aí vai. Né? Tem algumas observações aqui antes de terminar o tema. Sim. Primeiramente, teve uma época que eu fiquei de saco cheio desse tipo de literatura, porque exige muito esforço. Então, eu fiquei quase 3 anos sem ler livros desafiadores. Eu só retomei agora porque você fez a proposta, né, de nós começarmos a ler. Que eu já bom. estava namorando a ideia, né, de voltar a esse ritmo de leitura, não ritmo, mas voltar a ler livros desse gênero. É o hábito, Por né? exemplo, se eu ficar 6 meses lendo um livro, já está ótimo. Então, essa é uma questão, que eu fiquei um tempo, assim, longe deles. Uma segunda observação é quando eu descobri a literatura e a importância dela, eu me tornei muito chato. Eu ficava enchendo o saco dos meus colegas para eles lerem também, que tudo na vida deles iam mudar. Eu queria ser tão persuasivo que eu comecei até a falar mal da leitura deles. Então, eu demorei para entender que essa literatura faz sentido para mim. Ela não vai fazer sentido para outras pessoas. Cada um tem seu estilo, seu ritmo, seu tempo. Eu não tenho que ficar dando nem sugestão de leitura para as pessoas. Legal, boa observação. Obrigado, Léo. Eu posso fazer Claro. uma observação? Manda. E você trouxe em tema aí, Léo, um assunto que me é muito afeto, que é essa coisa, eu acho bem legal a leitura, eu não tenho muito o costume da leitura, né? E não desse livro, eu sou muito de leitura técnica mesmo. Mas assim, é bem isso que você disse, né? Cada alma vibra numa frequência diferente. Talvez a vontade que te move para o sentido dos livros pode não mover todas as pessoas. Sim. E tudo bem. Eu gosto do Benê sem ler muitos livros. Gosto do Léo lendo bastante. Gosto da Mary lendo. Você lê também, né, Léo? Com toda Eu certeza. acho Foi tão curioso o assunto que no dia que estávamos lá na Vox, que o Benê lançou o desafio, né? Eu estava exatamente no meio de uma leitura de Dostoiévski. Não que eu gostasse, porque meu filho me presenteou. Ó, E eu já tinha, cara, o primeiro capítulo já é uma... Nossa, é difícil o tanto que ele aprofunda para construir aquele personagem, explicar o tanto que o cara vive de maneira suja e tudo mais. É bem interessante. Mas gostei do que você disse, viu? Você experimentou com seus amigos essa coisa de perceber que cada alma tem um jeito de ver o mundo, né? Legal. tem uma coisa que o Léo me contou, ele não falou isso aqui agora, ele falou assim, cara, esse povo é um bando de gente doida. Lembra que você falou assim pra mim dos seus amigos que liam alguns tipos de livro e você achava assim, é um bando de gente maluca que lê umas coisas diferentes e você se pegou lendo esses livros também. Lembra que você me contou isso na mentoria? Não me recordo. Eu me recordo, porque eu anotei. Mas vamos lá. Ó, falando em fazer sentido e não fazer sentido, eu quero já puxar um assunto do Boel que ele preparou pra gente. Ele vai trazer a importância da comunicação estruturada no meio profissional e direito no ensino fundamental. Que é uma coisa assim que pode fazer muito sentido para alguns profissionais e para outros não, mas eu quero ouvir, nós queremos ouvir o seu ponto de vista. E já também quero lhe parabenizar, Boel, pelo Dia dos Pais, que foi ontem. Obrigado, Isso está sendo obrigado. gravado, mas a gente tem que fazer as honras. E hoje, dia 11 de agosto, é dia do advogado. Então, parabéns duplamente pela profissão, Obrigado. que eu sei que você deve exercer com maestria, porque você é um cara incrível naquilo que se propõe a fazer. Parabéns pela profissão, parabéns pelo Dia dos Pais. E traga para nós, então, aí o seu assunto. Que bom, obrigado. Vou deixar aqui um agradecimento à Vox de estar oportunizando isso aqui, apesar de ser um curso financeiramente custeado pelos alunos, mas é uma oportunidade muito boa da gente estar aqui experimentando essa imersão, né, na questão do podcast. E a nossa atividade profissional atual, uma das, né, que é o direito, a gente hoje, o direito ele tem que estar muito alinhado com a questão tecnológica, com a questão da comunicação, porque hoje, para você atingir uma massa, um determinado público, você tem que se comunicar através das redes sociais, através desses mecanismos, e um deles é o podcast, que a gente está tendo a oportunidade aqui, né? E eu queria dizer que sobre essa questão da importância da comunicação estruturada, é que eu vejo que o Estado no sentido lato, ele não se preocupa com a comunicação no ensino superior e nem tampouco no ensino médio ou no ensino fundamental. Então a comunicação ela é tão importante para você se desdobrar, para você conseguir uma colocação no meio profissional e, no entanto, ela é tão deixada de lado.
E aí, obviamente, né, estamos aí com esses cursos paraestatais, como o da Vox, que traz essa oportunidade de você se aprimorar nisso aí. E eu tive uma experiência assim bem interessante com o meu curso Academy, e nem tão interessante no pós-Vox, mas acho que também agregou alguma coisa. Tivemos algumas aulas muito especiais, né, professor? Sim. Mas de uma forma geral, o Academy foi o que abriu a caixa de Pandora, né? Que é onde você realmente começou a correr atrás da comunicação. E eu tive a felicidade de hoje participar de uma solenidade lá na Câmara dos Vereadores, e a presidente da Câmara dos Vereadores oportunizou a plateia, lógico, todos da mesa falaram, né? Então tinha o presidente, o secretário, tinha o procurador do município, todo mundo falou. E eles oportunizaram as pessoas da plateia. Gente, devia de ter ali umas 100 pessoas, mais ou menos. 2 pediram para falar. Eu falei, eu não vou perder a oportunidade. Pedi a palavra também e dei a minha mensagem do que eu senti daquele evento ali. E foi muito interessante. Aonde eu quero chegar? Isso eu tenho que dar a mão à palmatória, ao Lucas, o Benê, né? O Lucas foi quem me levou para a Vox, através da minha amiga Priscila, que com certeza, se não tivesse existido a Vox na minha vida, olha como, desculpa amiga, mas eu sou muito crente, né? Num ser superior. Olha o que Deus fez conosco, né? Tive a oportunidade de experimentar numa situação especialíssima os conhecimentos que a Vox me entregaram, entendeu? Que a Vox me entregou. Então foi legal, peguei o microfone, falei para uma plateia diferenciada e achei muito interessante. E aí eu imagino, aquele profissional que não tem acesso, óbvio que algumas pessoas têm esse skill de uma forma natural, né? É comum às vezes você encontrar com pessoas assim. Mas de uma maneira geral, o grande senso comum, não existe isso. E eu creio que a gente deveria ter um pouco mais disso lá. Eu falo isso porque nos Estados Unidos, eu vou falar de um pouco dessa cultura que eu conheço pelos filmes. É muito comum você ter que se preparar e fazer um discurso lá. Tanto no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, a gente vê muito o speech, né? Uhum. Qual vai ser o seu speech? Então, sobre essa questão da comunicação, o que eu tinha para passar, professor, era isso, tá? Legal. Você trouxe também, Boel, essa questão. Deixa eu fazer uma pergunta antes. A Priscila que você comentou é aquela Priscila que foi minha aluna? Exato. Nós éramos da segunda-feira e eu mudei para terça. Ela estava naquela turma do pessoal da Procuradoria. Da Auditoria do Estado. Isso, verdade. Era uma turma, gente, uma turma inteira só de auditor do Estado. Pensa. Priscila formou comigo no direito. Que legal. Ela então foi ela que também te levou. Que interessante. A Priscila foi minha aluna também. Priscila, um beijo se você estiver vendo. Obrigado por ter trazido o Boel, viu? Foi muito bom. Bom, você falou de direito no ensino fundamental. O que é isso, Boel? Nós vamos ter direito... Quer dizer, nós vamos ter, não. Você vai defender a ideia de que o direito no ensino fundamental é importante para a sociedade. Eu gostaria de ter tido uma aula dessa, mas eu não me tornaria advogado, não. Quando eu disse ensino fundamental, eu até, aqui, considerando a estrutura que é organizada o ensino no Brasil, eu levei isso aqui para um lugar muito profundo, porque o ensino fundamental é lá nas primeiras séries, né? Sim. Até a 8ª série, né? Até a 8ª série. Agora. Então, vamos dizer assim, no ensino fundamental e em todos os níveis de ensino. Então, se você está fazendo um curso de agronomia, que eu tive a oportunidade de cursar, eu nunca tive uma aula de legislação ambiental, por exemplo. Aí eu vou sair um profissional em campo que eu não entendo da legislação ambiental e eu posso, às vezes, indicar alguma coisa que não seja ambientalmente correto, por exemplo, para um produtor rural. Então, é uma deficiência lá no ensino superior. Quando eu falo no ensino fundamental, Benê, e eu vou trazer mais uma vez essa questão da alma, do espírito, né? Eu costumo dizer que todos nós temos 3 corações, né? É o coração que todo mundo vê, que é esse que está aqui, né, mano? Que eu te conheço o Léo e tudo. Tem o coração que a família enxerga. Aquele coração eu não tenho acesso.
Quem vai ter acesso são as pessoas que convivem no seu meio familiar. E tem uma terceira coisa, que ela está lá dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu ser, que ninguém põe a mão. Nem a sua família, nem a sociedade, ninguém. Aquele pensamento seu, Benê, ninguém vai saber, salvo se você resolver compartilhar. E as crianças, de uma forma geral, elas têm um coração assim, em formação. É uma alma em formação. Eles são ávidos por conhecimento. Então, assim, eu tenho 59 anos, eu venho de uma criação, passei por uma situação, meus filhos já estão em outro nível. Hoje, no meu tempo, era normal, às vezes, você se deparar com uma pessoa jogando um lixo na rua. Você não vai ter vivido isso, tá mesmo? Hoje, se o meu filho vê alguém fazendo isso, ele acha um absurdo, porque não tem cabimento. Mas aonde que ele aprendeu isso? Na escola, no convívio com os colegas, na sociedade. Eu digo isso que eu falo do direito. As pessoas são muito carentes de saber quais os direitos que ela possui. Principalmente direito de família. E tem muito assunto do direito que está muito inserido no nosso dia a dia, né? Sim, muitas coisas que a gente vê assim, de médico, louco e advogado, todo mundo tem um pouco. Nem sempre, às vezes a pessoa interpreta do jeito que quer. As redes sociais trazem muita informação e a gente não sabe de fato o que é direito, o que não é. Então, de fato, precisa saber. Seria uma coisa muito interessante se colocassem isso, né? Inclusive, educação financeira, eu acho que deveria ter também para as crianças. Sim. Começarem a administrar suas mesadinhas, suas moedinhas no cofrinho e por aí vai. É isso aí. É esse sentimento que eu tenho, tá? Eu acho que o direito ele tinha que estar mais presente, não só no curso de direito. Que legal, Boel. Mas em todos os cursos. Muito obrigado aí pela contribuição. E agora a gente vai com a Mari. A Mari vai falar um pouquinho, gente, da experiência dela como tia. Ela podia falar de compliance, porque a mulher é boa. Ela é boa nisso, ela é especialista no assunto, né? Faz uma liderança muito interessante aí no governo do estado, mas ela trouxe um outro assunto, um assunto que é novo, inclusive, né, Mari? É um assunto que está aí permeando pela sociedade, ainda tem muita dificuldade de diagnósticos, poucas famílias têm acesso a profissionais especializados para lidar com esse tipo de assunto, com essa patologia, mas não é um transtorno mesmo, né? Então a Mari vai falar da experiência dela. Eu gostaria que você mesma falasse do seu tema, surfa no assunto, porque acho que a gente vai ter algumas figurinhas, inclusive, para trocar. Mari, com você. Na hora que eu pensei o tema, eu achei importante por dois motivos. Um, o Boel trouxe, né? O que a gente aprendeu na aula sobre comunicação, sobre oratória, ele usou hoje para uma apresentação, mas também foi importante as técnicas, tudo que a gente aprendeu durante as aulas. Eu fiz o master, tanto no master quanto no pós, para o dia a dia. Toda hora você vê um lugar que você pode usar as técnicas que você aprende. Então, com o meu sobrinho, para você entender, também foi muito importante para saber. Porque como que você comunica com uma pessoa que ela vive no mundo dela, que ela não concentra, que ela não para te ouvir. A concentração dela é diferente, a resposta dela é diferente. E além disso, né, que tem a ver com a oratória, com a comunicação, ontem foi Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, Benedito, feliz Dia dos Pais, Boel. Então, acho importante trazer a família. Eu sempre valorizei muito a família. Acredito que é pela minha ancestralidade, né, asiática. O japonês valoriza muito as tradições. O mais velho, né, tem uma importância muito grande dentro da família japonesa. E aí, então, eu achei importante trazer esse assunto. Porque, assim, meu sobrinho, ele foi o primeiro neto das duas famílias. Então, foi uma criança muito esperada. Eu tenho uma irmã apenas, né? Ela é 1 ano e meio mais nova. Em 2019 nasceu o Felipe. Felipe nasceu, foi muito esperado. Desde pequena a gente via que era uma criança muito agitada. Uma criança que as brincadeiras preferidas dele era pular, era subir em cadeira, subir em escada. Era muito enérgico, não parava quieto. Quando ele parava para brincar de uma coisa mais quietinha, mais calma, mais tranquila, era sempre assim muito metódico. Era muito simétrico, as cores, as formas, a brincadeira era sempre muito certinha quando era mais parada. E era muito raro isso acontecer. Então, foi percebendo alguns sinais, né? Além disso, a seletividade. Desde pequeno, comida pastosa nunca gostou. Purê de
de batata, não ofereça para ele que ele não gosta de comer. Então, essas coisas a gente foi percebendo desde o início. E aí, lógico, o principal foi a fala. Ele não falava, falava pai, mãe, muito difícil, poucas palavras utilizava. Então, esses sinais levaram minha irmã e meu cunhado a procurar uns especialistas. E aí, ao procurar o especialista, com 2 anos e meio, ele foi diagnosticado com espectro autista, nível 2 de suporte. Isso foi um marco, foi muito difícil para a família entender, não aceitar, mas entender como poderia ajudar. A gente sabe que, como o Benedito falou hoje, primeiro, o custo para você acompanhar, para você ajudar as terapias é muito alto. O segundo, como você faz, como você lida com a criança, para ela viver em sociedade, para ela ter felicidade, para ser tranquila, né? Quando você tem filho, você quer proporcionar o melhor para ele. Então, como que a gente ia ajudar? Então, foi bem difícil no começo. E agora? O que fazer? E aí, para mim, como tia, foi muito assim, e agora? O que eu posso fazer? Imagina, os pais, né, esperam, tem toda uma fase, uma sequência. A criança vai começar a andar, a criança vai começar... É isso que eu queria te perguntar, Mari. Por exemplo, você está contando aí a angústia desse diagnóstico, né? Sim. A gente fica naquele... E você, entre aspas, está de fora. Você não é mãe, mas você está assumindo um papel de família, de tia, de estar presente. Então, como é que foi para você não assumir, mas entender o Felipe como uma criança autista e ser tia de uma criança para os moldes da sociedade diferente? É difícil assim. Primeiro, o dia a dia, cronograma. Tem terapia todo dia. Então, você é rede de apoio para ajudar a levar na escola, para ajudar a levar na terapia. Muda os horários, né? Ele tem muita atividade. Já começa daí. Segundo, é você entender como faz. Porque, por exemplo, já teve situações que ele estava brincando com umas outras crianças e aí ele não foca, ele brinca um pouco, ele já cansou dessa brincadeira, ele não quer mais. E criança quer brincar junto. As crianças não queriam mais brincar com ele. Como que você faz isso? Como que você vê uma outra criança não brincando com a sua criança? É difícil você entender, você distrair, você aceitar. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. Aí imagina você, fica esperando a criança falar. E chegou na época que toda criança fala, ele não falava. Para ele falar, eu falava muito para ele bem assim, Felipe, querido do meu coração, aí repetia para ele, Tia Mili, querida do meu coração, para ver se ele falava e nunca falava. Chegou 2 anos, 3 anos, nada. Aí, de vez em quando, ele soltava um tia. Ele sempre foi muito grudado comigo, vinha, abraçava, me puxava para brincar com ele. Mas falar a palavra tia demorou muito. Foi com 3 anos e meio, 4. E foi assim, do nada. Você tá brincando, eu não esperava. Aí, ele não soltou só tia. Ele falou, Tia Mili, querida do meu coração. Estava guardado na... Internalizou, né? Eles guardam. Eles são Sim. muito inteligentes e sagazes em muita coisa. Você contando, eu me recordo exatamente quando a minha sobrinha, filha do meu irmão, a mais nova, também foi diagnosticada, né? Então foi um baque, assim, meu irmão não esperava, eu acho que ele adiou com medo do diagnóstico, porque os comportamentos são muito iguais. Demora, ela tem 5 anos, ela fala poucas coisas também, né? Tá fazendo terapia e tudo mais, e para mim também foi parecido com você, assim, eu não tive ainda prejuízo que eu digo assim, eu não tive que abrir mão da minha rotina para ajudá-los, porque ele e a esposa fazem muito isso. Eu tenho uma empresa, eu tenho que cuidar, então não dá tempo, não consigo. Sim. Porque eu também tenho minha filha. Enfim, mas ser tio de uma criança autista é tão especial, gente. Sabe, assim, é um amor redobrado. Eu vejo meu pai, que é avô, ele é um xodó com essa menina. A gente fica até assim, nossa, tudo que nós não recebemos, ela está recebendo. Mas ela é muito carinhosa com o meu pai. Então, eles são extremamente carinhosos. E é desafiador mesmo, assim. Hoje eu sou barbeiro e sou especialista em corte de cabelo de autistas, de crianças. E cortar cabelo de uma criança de nível 2 de suporte é como se eu estivesse segurando um jacaré pelo dente. Eles não param, é faminto, e mexe dali. Então tem que ter técnica, tem que se comunicar muito bem com eles. E a comunicação está presente em muitas coisas, né? Então agora a gente vai para... Na verdade, antes de fechar, eu gostaria que vocês me dissessem assim. Nós tivemos 13 aulas, né? Aliás, 12. Esse é o nosso... Eu posso fazer uma pergunta para a Mari sobre o tema manda. Nem sei se podia, mas vamos fazer. Claro que pode sim. Mary, você que
tá mais por dentro aí do assunto, né? Uma curiosidade que me passa sempre pela cabeça. Eu tenho também um sobrinho e eu já pensei sobre isso. Hoje diagnostica-se muito o espectro autista. Como que era no antes? Será que isso já existia e as pessoas não sabiam? Eu acredito muito nisso, que já existia, só que não tinha nome. E aí a gente vai descobrindo, né? A ciência está evoluindo e você está dando nome para as doenças. Antes era uma criança birrenta, antes era uma criança que não parava quieta, sabe? Não tinha um nome. As crianças tinham mais visivelmente alguma coisa que aí falava é retardado, é mongol, sabe? Esses preconceitos mesmo sociais. Então, hoje, por exemplo, a minha sobrinha, ela tem um olho que é meio assim, você vê, nossa, o olho dela é estranho. Mas aí de vez em quando volta, eu não sei, acho que é alguma distorção da córnea, não sei. Então eles olhavam como uma criança abobalhada, retardada, sei lá o que. Demorou o autismo para aparecer, tanto que hoje eu atendo pessoas de 25, 30 anos que é autista, que foi diagnosticado há 3, 4 anos. Mas era autista já há muito tempo. E você que já é pai também, Boel, eu acredito muito assim, né? A sua criação é diferente da criação que você deu para os seus filhos. Antes você não podia, o pai falava, você ficava quieto, você não tinha conversa, né, com o pai. Então aí não detectava, a criança ficava lá quieta no canto dela, estava lá sofrendo, mas ficava quieta no canto dela. Então eu acho que junta essas duas coisas. Era uma gestão do medo, né? Era. Fica quieto lá no canto, aí você ficava. Porque tinha medo. Hoje já não. Eu acho que os pais estão com o olhar muito mais aberto. Eu, por exemplo, como pai, prefiro dialogar, conversar. Lógico que a gente tem os nossos ataques de fúria, né, pai? Nós pais, a gente pega o cinto, o chinelo e resolve às vezes assim. Na idade da sua filha, nos meus já não existe. Já não tem mais como. A minha tem 10, a dele, o mais novo tem quanto? O mais novo tem 26. Mais que o dobro da idade. Eu tenho uma sugestão excelente aqui para o Boel e também para vocês dois. O quinto livro que eu li, nossa jornada de oratória, foi o livro chamado Declínio de um Homem. Eu não sou especialista para diagnosticar ninguém, mas o protagonista, supostamente, ele é um autista leve, um Asperger. Olha que legal. Eu fui pesquisar na internet e eu vi muitos fóruns de discussões. E o livro é o declínio dele, da vida dele. Porque se você ler, você vai ver muitas características de um autista. Então, ele é o resultado de uma pessoa que não teve apoio familiar, que teve toda uma desestruturação no início da infância. Então você vê como que é o autista adulto sem um preparo familiar. Mas assim, ele supostamente é autista, não tem como garantir. O livro se chama Declínio de um Homem. Muito bom, eu vou anotar aqui, tá? Só não vai ler, né, Boel? Não, é um livro triste. Eu comecei a ler, eu tô com o Dostoiévski lá. Já muito bem, Boel, muito bom. Agora, eu gostaria que vocês três, a gente vai fazer agora o nosso bate-papo no C1 por vez, cada um quando quiser. Nós tivemos 12 aulas e temos esse 13º encontro, que é a finalização do curso. Isso aqui, para nós, ainda é o curso, é um compromisso de aula. Só não vai durar 3 horas, mas enfim, eu gostaria que vocês jogassem aqui na mesa qual foi a aula que vocês mais gostaram, qual foi o encontro que mais te satisfez nesse pós-Vox. Pode ter sido mais de um, mas assim, aquele que foi o ponto alto. Assim, cara, essa aula, eu vou guardar ela, eu vou praticar, fez muito sentido para mim, é com vocês. Posso começar? Claro. Eu vou, eu não sei não se vai ter repetição, tá? Mas a aula que falou do feedback sanduíche, para mim ela foi uma aula assim... Não podia começar. Não, porque ela vai ao encontro de coisas que eu sinto, né? Eu acho que as pessoas, elas crescem no convívio entre os diferentes. Eu busco, me dá até um arrepio, eu busco isso na minha vida, sabe? Estamos terminando agora o pós-doc, mas eu já contratei um curso de inglês e um curso de alemão lá na UFMT, que eles têm lá um curso bem legal. E com certeza ali eu vou ter umas 15 pessoas para relacionar. Eu acho que todo mundo cresce demais enquanto ser humano quando você convive com os diferentes. E aonde que eu quero chegar? Aquele feedback sanduíche nosso foi muito sincero de todo mundo. Do Léo, da nossa colega, como é que é o nome dela? Nadiele. A Nadiele, foi muito bacana, a Mary. Então assim, aquilo ali a gente se sentiu à vontade para falar essa ou aquela característica de um e de outro. E quando isso é sincero, quando tem sinceridade de propósito, faz muito bem ao outro espírito ouvir o que ele tem a nos dizer.
Muito Eu bom. quero complementar do Boel, eu acho que eu também gostei muito dessa aula, pra mim acho que foi a melhor mesmo, e foi no tempo certo, né? Porque a gente já tinha uma familiaridade, uma amizade dentro da turma, então já estava todo mundo pronto pra falar Fazer aquilo ali, né? sinceramente aquilo lá. Foi a aula que eu mais gostei também. Vê o Léo, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, porque também foi de feedback. Não tem muito o que dizer. Claro que tem, queremos saber de você, ué. Mas o professor estava muito inspirado aquele dia, fala a verdade. Tava Foi bastante, ótimo. todo mundo tava ali. Foi. Não, mas foi interessante ver a visão de todo mundo sobre todo mundo. É isso aí. Muito bom. Era uma aula de liderança, de alta performance. Se eu não estiver enganado, acho que era esse o tema. Era liderança baseada nas leis de desempenho. Esse era o tema da aula. Então a gente trabalhou, de fato, esse feedback mais assertivo. Porque assim, gente, não adianta a gente pegar o livro, ler e não colocar algumas coisas em prática. Coisas são necessárias. Legal. As coisas são... lá na Vox acontece assim, teoria e prática. No pós-Vox ele teve um pouquinho menos de prática, porque ele é pesado na teoria. Mas não deixamos de praticar. E nessa aula do feedback que eles citaram, foi uma aula que, de fato, eles subiram desarmados de muita coisa. E lá embaixo também estava todo mundo desarmado, contribuindo para o crescimento desse colega que estava ali no palco recebendo o feedback. Então, de fato, foi muito interessante. Eu gostei também, para mim, essa também foi a aula que mais me chamou a atenção. Porque vocês todos já, como bem disse a Mari, já estavam no momento de caminhar juntos. E chegou o momento de dar feedback um para o outro, né? Do que você estava apresentando ali, o que precisava melhorar, e não defeito, porque defeito a caneta está com defeito, joga fora e compra outra. A gente não pode se jogar fora, né? A gente tem que renovar as nossas características. Eu não gosto muito de ressignificar, mas de atualizar aquilo que não está muito bom. Então eu melhoro aquilo que eu posso melhorar e entrego o meu melhor para o mundo. Qual que é a segunda, Boel? Diga aí. Eu tenho uma segunda interessante para falar, mas dá mais um fechamento nessa aí. Outra coisa que teve muito, muito importante nessa aula é que nessa hora eu tenho que tirar o chapéu para o facilitador, porque ele fez isso muito bem. Ele deixou, eu não sei de que forma, mas ele nos disse com as palavras dele que naquele dia, naquele momento, nós tínhamos que abrir o nosso peito e receber o que tinha para receber. Então, todo mundo recebeu, foi bem legal. Muito bom. Uma frase que eu digo bastante aos meus colegas e alunos quando a gente trabalha esse tema é que feedback é um presente de desenvolvimento humano. Então, eu tenho que receber o presente. E vai ter duas coisas. Tem duas coisas que eu posso fazer com o presente. Eu abro e uso, ou eu abro e falo, não gostei, engaveta ou até passa para frente. Mas feedback não tem como passar, é coisa sobre nós, né? Sou eu que preciso melhorar. Então, eu tenho duas opções, ou eu melhoro ou eu não melhoro. Então é melhor melhorar e seguir adiante, sempre evoluindo, principalmente nesse quesito de oratória, liderança. Temos empresários, pessoas que exercem papéis importantes dentro das organizações e eles receberam uns dos outros muitos presentes nessa noite. Foi muito bonito de ver como vocês se permitiram entregar isso durante aquela aula. Qual e foi a segunda aula, Vai. eu vou fazer uma provocação aqui, porque eu acho que o Léo vai ser o cara certo para falar dessa segunda aula que eu vou dizer. Foi quando você trouxe, quer dizer, eu já tinha tido contato com o discurso do nosso amigo da Apple lá, né? Para não falar da Apple, o Steve Jobs. Sim. E você nos trouxe novamente o Steve Jobs em 2 momentos e que nos 2 momentos ele passou mensagens muito interessantes. Sim. Porém, você ali naquele dia você apontou as principais características dos discursos do Steve Jobs e que colocou a gente para pensar. Uma coisa é assistir o discurso sem um embasamento teórico, né? Outra coisa é ir assistir o discurso tendo ouvido o que foi dito, né? Por isso que eu te provoquei, Léo, porque a gente colheu algumas coisas dali, né? Eu sou mais sistemático, fiquei observando a performance dele e comecei a identificar os defeitos dele na apresentação. Fala pra gente, Léo, Fala, quais são. conta. Léo é crítico, gente, ele é erudito, eu falei pra vocês, ele é diferenciado. Eu percebi que quando ele fazia uma piada, sempre tinha uma pessoa puxando a risada, puxando os aplausos, era muito combinado. Nós deduzimos isso, nós não temos a convicção. Deduzimos. Mas dava a entender, mas não sei, hein?
E você, Mari? Mas Você- deixa de ser uma técnica, né? Cada Sim. um usa a arma que tem. Exatamente, oratória é oratória. Se ele É. tinha ali alguém combinado para ajudar a Mas- puxar os Ótimo. aplausos, era com ele o negócio. Mas de fato, ele é um estilo de orador muito interessante, né? Quando você vê que a pessoa se prepara para algo e leva com bastante naturalidade, ainda que seja fazendo leitura em público, ele de fato entrega muita coisa, né? Então, para nós, ele é um exemplo ali de orador que se prepara, que treina aquilo que vai falar. Por isso ele apareceu numa aula inteira, né? Falamos de Steve Jobs, do estilo de orador, da roupa dele, de como é que ele se apresentava para o público. E E é uma coisa que eu falo bastante, né? Vista-se para ser ouvido. Quando a gente vai falar em público, a gente não pode ir de qualquer jeito e tal. E ele, todo o conjunto, todo o aparato que ele coloca no momento do discurso dele, e isso eu achei que é bem interessante. Para quem captou joia, quem ainda não captou, assista novamente. O professor nos presenteou com os links lá no YouTube, né? Sim. É que tudo vai em cima de uma única estratégia que ele tinha planejado, né? A fala, os slides minimalistas, aquilo ali. Sim. Inclusive, eu mudei depois daquele discurso. Olha a resenha. Eu mudei a marca do meu escritório depois daquele discurso. Depois eu vou lhe mostrar. Que legal, viu? não é uma maçã mordida não, né? Não é essa mordida. Muito bom. Na advocacia Bom, não Boel, tem como. Já que você está aí com a palavra, eu gostaria que você deixasse para finalizar esse nosso momento de bate-papo, já nesses momentos finais mesmo, gente. O curso Pós-Vox para esses 3 participantes finaliza agora, nesses nossos últimos minutinhos. Então, Boel, coloca a sua voz aí. Primeira Voz é o nome desse primeiro episódio do programa da Pós-Vox. O que você quer deixar de mensagem aí para esse público? Olha no olho ali do seu ouvinte e deixa a sua mensagem. A mensagem que eu deixaria é que não sei se o pós-Vox, mas a pessoa não pode deixar de passar por um curso de oratória. O que temos hoje e que eu deixo registrado para todo mundo que já passou pela Vox, que vai passar, para mim o Academy foi um divisor de águas. Ali você começa a ter um contato realmente com a comunicação. E eu não consigo desvencilhar essa minha preocupação da importância da comunicação estruturada no nosso meio profissional, da Vox, porque a Vox é o meu universo de oratória que chegou até Cuiabá e que eu fiz uso e sou muito, muito satisfeito. Como eu disse, não nego muito mais do Academy do que do pós, porém o pós também agregou muita coisa também. Poderia ter sido mais, não sei como, porque eu não sou estruturador de cursos, né? Mas faz a diferença você ter um conhecimento de alguma técnica de oratória para a sua lida de uma forma geral, tanto profissional, mais no profissional, porque é ele que paga a nossa conta, né? Vou usar aqui os dizeres da nossa colega Carol, como que é? Vergonha não paga boleto. Vergonha Ela não vai- paga boleto. Exatamente. Não era tenha isso. vergonha de falar em público. Isso aí, Muito gente. bom, Boel. Muito obrigado, Mari. Vou seguir ali então, Mari. Passa para nós aí qual é a sua mensagem final para o nosso público. Eu acredito muito a voz pode ser usada em tudo, né? A gente, com o Felipe, o meu sobrinho, usei técnicas, né, como punch, gatilhos mentais, porque imagina, no curso a gente aprende, tanto no master quanto no pós, que a voz não é só a voz, são 3 coisas que compõem, né? A mensagem, a linguagem corporal, visual. Como que você vai usar isso para uma pessoa, para uma criança que não para, que não concentra, que não tem esse contato visual? Então, é muito importante as técnicas, é muito importante você saber utilizar tudo. Então, todo ser humano tem uma voz. Ela precisa ter um espaço para ser ouvida. Então, usem, abusem e façam o curso para você conseguir usar de uma forma melhor. Muito bom, Mari. Muito obrigado. Leonardo, com você, sua mensagem final aí para os nossos ouvintes, inclusive para os nossos colegas e para mim também, porque a gente também vai usufruir dessa mensagem. É com você. Com certeza, para os ouvintes, para os oradores, eu quero pegar um apoio com o nosso amigo Don Quixote. Para quem não conhece a história, Don Quixote é uma obra literária muito antiga, de um homem já entre seus 50 anos, apaixonado por livros de cavalaria, que de um dia para o outro ele coloca uma armadura e vai sair na rua como se fosse cavaleiro. E começa a atormentar a vida da população. Ele é muito conhecido por ser louco, mas também ele é uma pessoa que vive de acordo com as suas convicções.
E com base em Don Quixote, eu gostaria de fazer minha finalização. Uma das cenas mais icônicas, mais famosas de Don Quixote é quando ele ataca o moinho de vento achando que é um dragão. E tem até mesmo uma banda de rock muito conhecida no Brasil, que é Engenheiros do Havaí, que o refrão da música é essa parte, né? Que dragões sejam moinhos de vento. Então o que eu quero passar para vocês, que a mesma loucura que Don Quixote tem em atacar o moinho de vento, é que um orador tem de subir no palco para passar vergonha. Não importa se você é um iniciante ou se você é um avançado. Todo mundo vai ficar com vergonha no começo e vai sentir frio na barriga, mesmo que seja por um pequeno instante. Eu quero assim, que para finalizar, que vocês não vejam a minha mensagem como uma associação à loucura de Don Quixote, e sim uma associação à capacidade criativa de Don Quixote, à coragem criativa, porque é a coragem de vocês irem no palco, serem autênticos, serem convictos na sua mensagem, e que sua mensagem tenha toda a profundidade que a nossa mente, que a nossa imaginação é capaz de criar. Muito bem. Tá vendo como ele é erudito? Cara, é bom. Bom, a minha mensagem final para vocês é: leiam. Eu sempre pego no pé do povo. Tem que ler. Seja lá o que for, seja uma leitura um pouco mais desafiadora, seja uma leitura técnica, seja algo do nosso desafio diário, que é lidar com autistas, leiam. Porque leitura nos salva de muitas situações, né? Boel hoje mesmo disse que subiu no palco para falar. Se fosse um cara de pouca leitura, provavelmente não ia ser muita coisa boa. Mas ele fez Vox, ele fez pós-Vox, ele lê, ele estuda música. Eu falei para fazer leitura de livro, o homem foi ler partitura. É uma leitura. Porque eu já até comentei com ele. Eu comentei com ele na mentoria. Eu falei que ia dar minha mensagem, mas voltei num outro assunto. Na mentoria eu perguntei para ele assim: Boel, que livro você leu? Ele, Bené, eu comprei um livro, mas não li. Tá lá o livro. Porque eu fiz o seguinte: eu quero estudar viola, comprei o curso de partitura, e ele estava lá, ele tocando partitura, de repente partitura, aprendendo viola. A gente precisa desse momento. Eu escolhi a leitura para me desvencilhar do mundo. Então, celular no modo avião, meu momento de leitura. Sento na cadeirinha de balanço e leio. Ou no quarto, sozinho, bota lá um fundinho musical e leitura até eu não aguentar mais. Ele é viola, então não deixa de ser algo diferente. É algo que ele está saindo daquela zona loucura dele e fazendo uma leitura de partitura. É algo diferente. Então leia, nem que seja uma partitura, e pratique, porque a leitura dele ainda é leitura e prática. É o que a gente faz dentro de sala de aula. Então eu compartilho e gosto de tudo que vocês trouxeram aqui. Fico lisonjeado de ter sido o primeiro facilitador do primeiro curso de pós-Vox aqui da Vox Chuiú Cuiabá Centro. Foram poucos alunos, então foi um curso bem particular, quase assim, né? A gente teve pouca gente dentro de sala. É claro que não é tão proveitoso quando o quesito é dinâmica, mas a gente conseguiu atingir aquilo que era necessário para o curso. Foi bom que foi uma turma diversificada, né? Sim, nós tínhamos inúmeras profissões, né? Advogados nós tínhamos ali 2, gente que trabalha com educação, com mercado financeiro, servidor público e por aí vai. Então, empresários, a gente tem ali diversos públicos, como é no Academy ou como é no Master. A gente vê de tudo. Como eu já vi, por exemplo, tem uma turma que tem pastor, tem dono de motel, sabe assim, a Vox consegue reunir muitos mundos dentro de uma única sala, e isso é incrível. Então, parabéns a todos vocês. Você está anotando o que aí, menino? Tem mais alguma coisa? Eu fico só de olho nas anotações. Eu estou de olho ali no nosso cronômetro também. Ainda tá tem um quase, tempinho, ainda tem um tempinho, né, professor? Mas o senhor trouxe aqui... Desculpa chamá-lo de senhor Bené. Ah, senhor, eu tenho 40 anos só, Boel. Pode me chamar de você. Eu fui criado onde as pessoas, onde você às vezes dispensa algum respeito, você tem que chamar de senhor, seja tudo professor, bem. Seja um padre, seja o que for, assim que o meu pai me ensinou. Então o professor é senhor. Desculpa. Tudo bem. E houve um tempo, nem sei se ela já parou de ser utilizada, que começou a se criar uma linguagem para que todos os povos falassem que era o Esperanto, né? E eu não sei se ela virou, se ela não virou, eu parei de estudar sobre isso, mas uma das professoras de música que eu tive a oportunidade de acessar nesses últimos estudos que eu estou fazendo de viola, que é fantástico, uma hora nós vamos ter a oportunidade de tocar um pouquinho, ela comentou de um negócio bastante interessante. Se você pegar uma música, por exemplo, Garota de Ipanema, na partitura, você pode levar ela para qualquer lugar do planeta, que todo mundo vai interpretar Garota de Ipanema. Na China, no Japão, na Alemanha,
nos Estados Unidos, para onde você for com aquela partitura, não vai ser diferente. Então, a música, além de tudo, é uma língua universal. Muito bom. Olha que interessante, né? Então, Curiosidade, né? sim, comunicação, né? Música comunica, traz sentimento, resgata coisas boas, outras não tão boas, mas ela comunica com o nosso interior, com o nosso cérebro, com o nosso corpo. Tem gente que ouve uma música e começa a transpirar, né? Porque traz as emoções para fora, né? O corpo começa a reagir. Meus queridos, para fechar, eu vou fechar com a mensagem que eu abri, porque eu acho que ela tem tudo a ver com isso que está acontecendo aqui, que é que quem bebeu da fonte do conhecimento, no Academy, no Master, você fez 40 aulas, né, Léo? Foram. 40, a Mari fez 13, tem um curso de 30. O que não muda, o que muda é só a carga horária, acelerar assunto, mas foram tratados exatamente os mesmos. Quem bebeu da fonte do conhecimento não se contenta com um único copo, ele volta e mergulha mais fundo. Então, parabéns a vocês que se propuseram a fazer esse curso do Pós-Vox. A gente sabe que é cansativo sair do trabalho e ir para lá, né? Fica 3 horas por semana, mas no final de tudo é gratificante. A gente finaliza com um orgulho inflamado de ver o tanto que vocês conseguiram captar a mensagem e conseguem praticar isso no dia a dia. Eu, como facilitador de vocês, espero muito que vocês impactem muitas vidas. Seja uma com um sobrinho, com os filhos, com a esposa, com os colegas de trabalho, com a família, ou várias. Quanto mais vocês conseguirem, melhor. Levem a voz de vocês para o mundo. E, professor, vou usar as palavras de um colega auditor, não são minhas, então entrego entre aspas, né? Que ele fez um comentário que eu acho fantástico, que ele usou um trecho do filme do Homem-Aranha, né? Onde o tio Ben, na hora que estava morrendo nos braços do Homem-Aranha, falou, olha, muito cuidado com seu poder, né? Junto com o grande poder que você recebe, também vem grandes responsabilidades. Então, esse poder da oratória que a gente possa usar da melhor forma possível. Com né? toda certeza. Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Primeira Voz do curso Pós-Vox da Vox Chuil Cuiabá Centro. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Venham visitar a nossa unidade, experimentar uma aula, conhecer os nossos oradores, que eles não deixam de visitar, viu? Vocês voltem lá para tomar café, para visitar a gente, para fazer uma visitinha, porque a gente Chega vai na hora esperar. Café Tem que chegar na delicioso. hora do lanche. O lanche é muito Na hora do bom. coffee break, porque tem uma paradinha de coffee break, mas vocês vão subir no caixote, hein? Se apareceu na hora do coffee break, vai ter que subir no caixote. Você quer saber o que é caixote? Vai lá visitar a nossa Vox. Para quem já é Vox, quem já foi, sabe exatamente do que nós estamos falando. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus e vamos nessa.